Oh, assim que Pedro faleceu, como se eu não acreditasse, como já. Para Suilã Barreto, viúva do cantor Pedro Henrique, a data 3 de dezembro de 2023, sem sombra de dúvidas, é uma data muito difícil de se esquecer. Nesse vídeo eu quero falar a respeito da fala da Suilã Barreto em um podcast, o Pode Crer Podcast, onde ela expressa como é difícil conviver com a saudade, como é difícil aceitar essa situação, está vivendo nessa nova fase, ou nessa terrível fase da viuvez para ela. Mas antes, eu quero dizer para você que eu sou o Adailton Moraes. A minha missão aqui é orientar, é fazer você forte, é de alguma maneira orar com você e levá-lo a compreender as coisas de Deus em uma ótica dos acontecimentos que mais repercutem na nossa sociedade. Obrigado por fazer parte desse canal, e se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quis que chegasse até você. Então se inscreve aqui, comenta o que você acha desse conteúdo e não esquece de deixar o teu joinha, tá bom? Pois bem, em entrevista ao Pode Crer Podcast, a Suilã Barreto, ela falou como é difícil a convivência com a perca do seu esposo, cantor promissor, a data de 30 anos de idade precoce, perda e morte do Pedro Henrique. Pois bem, na cidade de Feira de Santana, em um culto, aquela noite seria um divisor de águas para a sua vida. E como é difícil conviver com a saudade. Aliás, a saudade é a palavra mais difícil de se interpretar em todas as línguas, porque é algo forte, é algo que traz para nós um peso, um vazio, um sentimento de escorregar pelas nossas mãos e de ter feito mais, melhor do que podíamos pela pessoa ou pela ocasião que partiu. Como é difícil aceitar determinadas situações, e você pode dizer, mas Adailton, não é você. Como você vai tratar da perda deles, está na pele da sua esposa, se você não passou por isso? É claro, mas todos nós temos perdas, todos nós perdemos algo. E toda perda, e todo consolo, e toda razão, nós devemos colocar na conta de Deus, porque não há explicação, porque não há lógica, não há razão para tal. Lembro-me de João Batista, que no ápice do seu ministério, no momento que as luzes se acenderam e colocaram ele como protagonista, foi naquele momento que Deus permitiu que Herodes fizesse o que fez com o profeta de Deus. Aí a voz humana vai perguntar, mas ele não era profeta? Mas ele não andava com sinceridade com Deus? Pedro Henrique também. E a gente tenta argumentar com a nossa linguagem. Mas o final é, Deus sabe. Deus sabe. A superação é algo difícil, é algo cirúrgico, e toda cirurgia, ela transpassa a questão da dor, do sentimento, da alma, mas devemos confiar em Deus. Porque adágios evangélicos cristãos, eles dizem que não cai uma folha de uma árvore se não for pela permissão de Deus. Deus enxerga o futuro, Deus enxerga o amanhã. Pedro Henrique, um talento nato. E agora saem os laudos
que todos nós suspeitávamos que fosse um ataque cardíaco fulminante. Mas sabe o que foi que os laudos apontaram? Que a morte foi causa natural. Foi causa natural. Ninguém explica. Assim como ninguém explica Deus. Assim como ninguém explica a vontade de Deus. Mas, no decorrer desse vídeo, nós vamos ver parte da entrevista da esposa do Pedro Henrique, da viúva Suilã Barreto. Nós vamos nos comprometermos a orar por ela, para Deus trazer o consolo, a sabedoria, a capacidade de superar, de compreender que Deus, Ele sempre faz muito mais além daquilo que pedimos, mas também daquilo que nós imaginamos. Fique até o final desse vídeo, veja essa entrevista e não esqueça de deixar a sua curtida e o seu comentário também nesse vídeo. Um abraço, até a próxima. Assim que Pedro faleceu, como se eu não acreditasse, como eu já falei aqui, parece que não deu a ficha não caiu. E meu sogro sempre falava isso, que ele ficou muito preocupado com isso em mim, sabe? Como se a ficha não tivesse caído, eu achava que Pedro ia ressuscitar, olha que loucura, gente. Então, tipo assim, eu tava muito mal, né? Eu tava, acho que no pior estágio, porque acredita que a pessoa vai voltar mesmo, tipo assim, né? Tava numa situação, assim. E aí, as datas. Meu Natal, eu não fiz, eu fico brincando que eu não fiz nem a salada, né? Deus colocou uma mulher muito boa na minha vida, que é a Luciana, e aí ela fez todo o meu Natal. Ela enfeitou toda a minha casa. Quando eu cheguei em casa, uma guirlanda linda na porta, sabe? Uma guirlanda de Papai Noel, com a sacolinha da Chanel, aquela coisa mais... Não, Deus preparou da melhor qualidade, sabe? E aí, Papai Noel grande. Cara, ela pediu ceia, assim, para, sei lá, umas 30 pessoas. Eu fiquei, a gente zoa quando passa o Natal, a gente fica comendo a comida a semana. Acho que eu fiquei uns 2 meses comendo a comida. E aí, tipo, a Lu fez todo os presentes, cara, da família inteira, sabe, de todo, ela falou assim, eu quero o nome de todo mundo que vai estar aí, sabe, eu sou muito grata pela vida da Lu, eu amo ela, sabe, é uma mulher maravilhosa que Deus colocou na minha vida, sabe, e ela brinca muito que ela me amou não por Pedro, ela fala assim, eu te amei por você. Ela falou assim, eu te conheci você, porque a gente conheceu, porque Pedro, ela faz uma célula, Pedro foi cantar na célula dela, e ela me amou, tipo assim, a minha pessoa, sabe? E aí, tipo assim, ela fez todo o meu Natal. Tipo assim, aí talvez as pessoas olhem e falem, caraca, tipo assim, a árvore tava cheia, a mesa, tipo assim, mas foi ela que fez tudo, sabe? Tudo, de todos os presentes, pra mim, pra minha mãe, pra minha irmã, todo mundo, sabe? Todo mundo. E aí, então ela fez meu Natal, aí foi o primeiro Natal. Aí ano novo, eu já fui pra casa da minha irmã. Aí ano novo, vou ser muito sincera, tá? Natal não me doeu tanto como ano novo. E só quem passa sabe, inclusive, ela me mandou uma mensagem no ano novo, porque ela sabia o que era passar um ano novo. No Natal, tipo, ela já não me mandou, mas no Ano Novo, cara, isso foi pra mim, foi surreal. Porque ela me mandou de dia. Quando foi a virada, que eu fui ver o tamanho da dor, porque Ano Novo a gente planeja a nossa vida, a gente pensa como vai ser o ano. Não é Natal, não, tipo assim, não é Natal ali, aquela coisa ali. Ano Novo não, Ano Novo você faz uma... Cara, você planeja, tipo, você tá com sua família, você entrar um novo ano. Cara, eu tava entrando um ano totalmente diferente do que eu planejei, do que eu pensei, do que eu sonhei. Sabe, tipo, cara, meu ano de 2024 vai ser né, só Deus pra abençoar, vai ser terrível, né? E aí, foi horrível pra mim o ano novo, foi pior do que o Natal. O Natal ainda eu consegui dar uma risada, tipo assim, né, porque o luto é muito estranho, ao mesmo tempo igual que agora. Eu já chorei, já doeu, mas talvez aqui na próxima fala eu já dou uma risada. E talvez a pessoa não entende, eu acho que só não entende quem não passa. Porque quando você tá nessa situação, a gente sabe, a gente chora, daqui a pouco dá uma melhoradinha. Você ri, aí às vezes a gente tá lá na família, na casa de Tânia e Helena, a gente conversa muito sobre isso, sabe? Às vezes as pessoas não têm dimensão, né? A minha última viagem mesmo, né? Já falando sobre isso, minha última viagem sobre seguir a vida, a primeira eu fui porque já estava planejada, acho que foi em abril.
Era uma viagem que eu e Pedro ia fazer, que Pedro ia cantar lá, que foi um aniversário, né, que ele ia cantar da Lisa. Pra onde você foi? Pra Suíça. Aí ele ia cantar lá, e já que ela ia me levar, ela me levou. Independente se Pedro tava ou não, ela me levou. E aí eu fui, lá tava cheio de cantores, aí eu fiquei imaginando que Pedro ia cantar, né? Todo mundo sabe o tanto que foi ruim pra mim, o tanto que eu chorei, às vezes ver posta, é o que eu tô falando. Ver uma foto, gente, eu vou ver a torre, eu vou tirar uma foto na torre, eu vou ver a neve, eu vou tirar foto na neve. Mas só Deus sabe o tanto que foi ruim, entendeu? E não só pra mim, pra quem tava também, né? Todo mundo conversando comigo lá e tal, tava cheio de cantores, enfim. Mas nessa última viagem que eu já viajei com a minha família, porque eu fui porque o plano meu e do Pedro era quando a Zoe fizesse 1 ano, a gente ia viajar pra fora. Aí minha família já tava com a viagem programada. Eu falei, cara, eu vou. Já vou fazer isso que eu e ele ia fazer mesmo. E também a gente já ia, porque essa viagem era quando minha prima fez 15 anos. E meus tios já tinham chamado a gente quando o Pedro estava vivo. Enfim, já tinha chamado há muito tempo e aconteceu o que aconteceu. E no final eu resolvi ir e fui. Quando eu voltei de viagem, fui e tal, aquela coisa, fui com a família, muito bom viajar em família. Minha família, como eu já disse aqui, é muito unida. Quando eu voltei, eu tava com um roxo sem tamanho atrás na minha coxa. Sério, era um roxo assim, ó. Ui, atrapalhou aí? Não. Tava com um roxo imenso na minha coxa. Aí eu fiquei pensando, falei, caraca, o povo só tá vendo a minha fotinha lá curtindo, tipo, né? Ah, Suilã tá bem. Suilã já... Mas ninguém vê o tanto que eu sofri de eu estar lá com a Zoe sem ele. Minha primeira viagem sem ele. Tipo assim, que eu chorei, sabe? Que foi ruim, que eu pensei, mas que eu dei risada também, que foi bom, que eu fui grata a Deus. Falei, nossa, eu consegui vir com a Zoe, sabe? Eu consegui fazer essa viagem, Deus proporcionou isso. Graças a Deus eu vim com a minha filha, sabe? Mas é isso. Eu segui, mas eu sigo doendo e fazendo. Quando eu vim pra cá, minha sogra falou assim, você já gosta de fazer isso, hein? Eu não tinha vindo no Rio ainda. Primeira vez que eu venho no Rio depois de 2 anos. Ontem fez exatamente 2 anos que eu mudei para São Paulo. E aí, quando eu saí de casa, eu falei, Jesus, me dá força. Sabe, eu fiz uma oração. Eu fiz a oração que eu fazia aqui, que eu lembrei, Jesus, me livra da bala perdida. Sério, gente, tem muito tempo que eu não orava assim, tá? Que direto, quando a gente morava aqui, a gente orava falando isso. E aí eu falei, Jesus, me livra da bala perdida. Aí eu lembrando das minhas orações do Rio. E aí eu falei, Deus, eu quero que o Senhor me dá força. Sabe, eu quero chegar lá bem. Eu não quero ficar mal. Aí quando eu fui entrando, né, que eu desci a serra, que eu fui entrando, eu falei, cara, eu passava muito aqui com o Pedro. Eu vinha muito aqui em... Meu Deus, esqueci o nome. Não é Belfort Roxo, não é? Enfim, onde a Kelly tem salão. São João do Meriti, né, que vai passando ali. Eu falei, cara, eu passava muito aqui, que eu fazia o cabelo só lá na Kelly. E aí eu falei, meu Deus do céu. Aí foi doendo o peito e eu segurando. Isso aqui que eu faço? Fico segurando. Cara, eu fui chegando mais perto, falei, Deus, obrigada. Chegando bem, cheguei na casa da minha amiga, cheguei a chegar chorando, sabe? Eu planejei. A minha psicóloga até falou isso pra mim. Suilã, vivo hoje. Não idealiza o que você vai passar, que você nem sabe, você já tá sofrendo. Nossa, eu já chorei, porque eu achei que eu ia chegar aqui mal. Então eu falei, cara, quando eu fui chegando, eu falei, nossa, graças a Deus. E Deus me fez enxergar que aqui eu fui muito feliz, sabe? Minha sogra até mandou pra mim assim, não fique igual você ficou em Feira de Santana, porque Feira de Santana eu tive que tomar Rivotril. Eu fiquei muito mal. É o que eu tô falando, ninguém imagina, porque eu não fico postando. Mas eu fiquei muito mal. E aí... Aqui eu falei assim, meu Deus, Deus é perfeito, porque aqui foi um cumprimento de promessa, sabe? Aqui Deus fez a minha vida e a vida do Pedro, sabe? Aqui é um lugar bom, aqui não foi um lugar ruim para mim, sabe? Eu tenho uma história aqui, sabe? A gente tem um legado aqui, então assim, por quê? Sabe? Aqui seria ruim para mim, e Deus fez eu enxergar isso. Nossa, eu vim de lá para cá, olhando assim, e falei, gente, Rio de Janeiro é maravilhoso. Foi o que eu falei. Rio de Janeiro continua lindo, e é lindo, sabe? Eu fiquei muito feliz de saber que eu vim pra cá, eu não fiquei com dor, não me fez mal, sabe? Igual eu falei, quando eu cheguei aqui, é triste a situação, sabe? Eu jamais imaginei isso na minha vida. Vim aqui, depois disso tudo, com essa história, sabe? Com esse novo. Eu nunca imaginei isso. Mas
é o que Deus quis, né? É o que Deus planejou, né? Eu jamais imaginaria isso. E foi isso.